Vamos falar agora sobre o histórico da arquitetura e sua relação com a evolução das cidades. Nessa primeira aula abordaremos a relação humana com a arquitetura durante a pré-história e a antiguidade. Vamos começar? Podemos dividir a pré-história em 3 períodos distintos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Durante o período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que começou há cerca de 2,7 milhões de anos, os homens das cavernas se alimentavam do que era ofertado pela natureza por meio da coleta, da caça e da pesca. À medida que os alimentos iam ficando escassos na região onde estavam, eles precisavam se deslocar para outros lugares em busca de novos alimentos. Devido à necessidade de deslocamento e por não terem uma residência fixa, eles foram chamados de nômades. O nomadismo é uma das principais características do período paleolítico. Como precisavam se proteger de intempéries como chuvas e ventos, do clima frio, dos animais e de outros perigos, eles se abrigavam em cavernas. Foi no período paleolítico também que o homem das cavernas descobriu o fogo, permitindo grandes avanços, como a possibilidade de se aquecer e de se proteger no frio intenso, o que garantiu sua sobrevivência. Com o fogo, o homem das cavernas também pôde afugentar animais selvagens e cozinhar os alimentos que colhia e caçava. O Paleolítico durou até de 10.000 anos antes de Cristo, quando teve início o período Neolítico. Também conhecido como Idade da Pedra Polida, o Neolítico foi marcado por uma revolução, a mudança do nomadismo para o sedentarismo. Isso acontece quando o homem passa a cultivar seu próprio alimento e domesticar animais para servir como uma fonte fixa de alimentação. Em vez de cavernas, agora constrói sua própria moradia com palha e madeira. Também começaram a surgir as primeiras habitações e, consequentemente, as cidades. O fim da pré-história é marcado pela Idade dos Metais, que tem início por volta do ano 6000 a.C. Esse nome se deve à substituição das ferramentas de pedra por ferramentas de metal, mais poderosas e eficazes. Chegamos à Antiguidade. Com a fixação da moradia e o domínio das técnicas agrícolas ocorrido no Neolítico, o homem passa a produzir mais alimentos do que o necessário para sua sobrevivência e também se iniciam as trocas dos produtos excedentes. Ter terra significa aumentar a produção e, consequentemente, a riqueza. Quando o homem se dá conta disso, começam os conflitos pela posse da terra. Ao buscarem proteção contra as invasões, os homens constroem as primeiras muralhas, reforçando a defesa das cidades. Com a necessidade de melhorias nas cidades, elas passam a utilizar novos materiais, ter saneamento básico e abastecimento de água em suas construções, aumentando o número de moradias, habitantes e seu poder econômico. Viu como ao longo do tempo a arquitetura possibilitou novas condições de sobrevivência e conforto ao ser humano? A arquitetura é expressa de diferentes formas de acordo com a cultura local, crenças religiosas e políticas e também técnicas desenvolvidas em determinado período e local. Com o início do século VIII a.C., a Antiguidade Clássica tem na arquitetura grega um dos seus maiores expoentes. Ela influenciou padrões estéticos de arte e beleza devido ao seu forte senso de proporção, equilíbrio, harmonia e ordem. Construídas com materiais como adobe, madeira e pedras, as colunas dos templos definiram um estilo arquitetônico grego. Os estilos das 3 principais colunas gregas eram o dórico, caracterizado por colunas mais largas, que representavam o rigor, a funcionalidade e a simplicidade das formas. O jônico, que evidenciava traços de beleza, elegância e leveza. E o coríntio, cujas colunas eram mais esbeltas, requintadas e com uma grande riqueza de detalhes. O Partenon é um dos mais famosos exemplos de arquitetura grega. A Antiguidade Clássica também é marcada pela arquitetura romana. Além de retratar o grande valor dado à estética das construções, o uso de arcos, cúpulas, abóbadas e ornamentos demonstravam todo o poder do Império Romano. O Coliseu é um grande exemplo da arquitetura romana. Agora que a aula chegou ao fim, vamos testar seus conhecimentos? O estilo conhecido como coríntio esteve presente na arquitetura de qual período histórico? Alternativa A, Idade dos Metais. Alternativa B, Neolítico. Alternativa C, Antiguidade Clássica Romana. Alternativa D, Antiguidade Clássica Grega. A alternativa certa é a da letra D. Assim como o dórico e o jônico,
O coríntio é um estilo de coluna que esteve presente na arquitetura grega durante a Antiguidade Clássica. Nos vemos na próxima aula.